Olá a todos, meu nome é Rita Freire e hoje eu vim falar sobre alguns materiais básicos utilizados no laboratório de química. Então vamos lá? O primeiro material que eu quero mostrar para vocês é o becker. O becker é um dos materiais mais utilizados no laboratório de química. E para que serve o becker? O becker ele serve para fazer reações entre soluções, ele é usado para dissolver substâncias sólidas, também serve para efetuar reações de precipitação e para aquecimento de líquidos. Quando o becker é utilizado no aquecimento de líquidos, ele pode ser aquecido sobre uma tela de amianto ou sobre uma chapa aquecedora. Outro material bastante utilizado no laboratório de química é o Erlenmeyer. Para que serve o Erlenmeyer? O Erlenmeyer ele também pode ser utilizado para dissolver substâncias, pode ser utilizado no aquecimento de líquidos, mas ele é bastante utilizado em titulações. Quando ele é utilizado no aquecimento de líquidos, ele também pode ser aquecido sobre uma tela de amianto ou utilizar também aí chapas aquecedoras. Outro material também muito utilizado no laboratório de química é o balão volumétrico. Balão volumétrico, nós temos balões de diversos tamanhos, Para que serve o balão volumétrico? O balão volumétrico ele serve para fazer soluções. O balão ele tem um volume fixo, um volume único, e somente esse volume eu posso estar medindo. Então, no caso desse balão aqui, ele é de 100 ml, eu só poderia estar utilizando para fazer uma solução de 100 ml. Se eu quisesse fazer uma outra solução, 200 ml, 250, 50, eu teria que pegar um balão respectivo aí do volume que eu quero fazer. É um volume bem preciso, o balão ele tem essa medida precisa aí do volume. Um outro material que eu tenho para apresentar para vocês é o funil de vidro. Para que serve o funil de vidro? O funil de vidro ele é utilizado para transferência de líquidos, de um frasco para outro, e também utilizado para fazer filtrações simples. Então, quando a gente utiliza o funil de vidro, eu tenho um líquido, eu quero transferi-lo, por exemplo, para um balão volumétrico, eu posso utilizar o funil e fazer a transferência desse meu líquido, utilizando o funil para que esse líquido não venha derramar fora, não venha perder o meu líquido. Mais um material para apresentar é o quita-sato. Para que serve o quita-sato? O quita-sato ele é bem parecido aí com o Erlenmeyer, só que ele tem uma saída lateral que diferencia ele aí do Erlenmeyer, O quita-sato ele serve tanto para fazer filtrações a vácuo, como também para fazer reações onde haja liberação aí de gás e, portanto, a gente utiliza essa saída aqui lateral. Quando o quita-sato é utilizado em filtrações, é ligado uma bomba de vácuo que vai puxar todo o ar aqui, facilitando a filtração. E para fazer essa filtração, a gente utiliza aí um funil de Buchner. Esse é o funil de Buchner, que é utilizado nas filtrações a vácuo. Então, o funil de Buchner é adaptado ao quita-sato e assim a gente realiza uma filtração a vácuo. A filtração a vácuo ela vai favorecer aí a velocidade desta filtração. Então, essa filtração vai ocorrer de forma mais rápida do que uma filtração comum. Outro material também muito utilizado no laboratório de química é o funil de decantação, ou também chamado de funil de bromo ou funil de separação. Esse funil de separação ele tem uma torneirinha aqui embaixo. E para que é utilizado esse funil? Ele serve para separar líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam. Então, quando eu tenho dois líquidos que não se misturam, eu adiciono os dois a esse recipiente e o líquido mais denso fica na parte inferior, o menos denso fica na parte superior. Aí, após esses líquidos se separarem, a gente abre a torneirinha para que haja o escoamento aí do líquido mais denso. O líquido mais denso vai descer primeiro. Quando o líquido menos denso estiver chegando na torneirinha, a gente fecha
e aí a gente consegue dessa forma fazer a separação aí entre esses líquidos. Então, para isso que serve o funil de decantação, né? Também chamado de funil de separação ou funil de Brom. Outro material também utilizado no laboratório de química é o bastão de vidro. Para que serve o bastão de vidro? O bastão de vidro ele é utilizado em agitações e também em transferência de líquidos e soluções. Então, se eu tenho aqui uma substância a ser dissolvida, né, a ser agitada, eu posso pegar o meu bastão de vidro, ele vai funcionar como uma espécie de uma colher para ele estar agitando aí, né, misturando o que eu tenho a misturar. E também em transferências de líquidos, quando eu quero transferir um líquido de um recipiente para outro, para que não haja perda do meu líquido, eu coloco o bastão de vidro, né, desta forma, para que ele facilite aí essa transferência do líquido de um recipiente para outro. Então, o bastão ele serve tanto para agitação, né, de soluções, como também para transferência de líquidos de um recipiente para outro. Mais um material que eu tenho para apresentar é o tubo de ensaio. Para que serve o tubo de ensaio? O tubo de ensaio ele é empregado para fazer reações em pequena escala e ele pode ser aquecido com movimentos circulares, né? E com bastante cuidado aí diretamente sobre a chama do bico de Bunsen. Então, para que a gente possa utilizá-lo, né, aquecendo aí sobre a chama do bico de Bunsen, a gente utiliza também uma pinça. Nós temos pinças de madeiras, pinças de metal, né? Aqui eu apresento uma pinça de madeira. Essa pinça, ela pode ser adaptada aqui, né? Eu coloco o tubo de ensaio e assim eu posso aquecer esse tubo de ensaio diretamente sobre a chama do bico de Bunsen. Para que não queime as nossas mãos, a gente prende aí o tubo de ensaio com essa pinça. Esse tubo de ensaio, né, ele não pode ficar em pé sobre a bancada, a gente utiliza um suporte para colocá-lo, né, o suporte para tubos de ensaio. Então, nós temos suporte de plástico, né, suportes de metal, esse aqui é um suporte de metal, suportes de madeira. Então, nesses suportes, a gente encaixa os tubos de ensaio. Então, todos os tubos de ensaio podem ser colocados, né, devem ser colocados aí todos os tubos de ensaio devem ser colocados em suporte para tubo de ensaio. Outro material que não pode faltar na nossa lista, né, de materiais básicos do laboratório é a proveta. Nós temos uma proveta, né, proveta também nós temos ela de diversos tamanhos, né, assim como todos os materiais, a maioria dos materiais na química nós temos de diversos tamanhos. Aqui uma proveta menor, essa proveta aqui é de 25 ml. E para que serve a proveta? A proveta, ela é um frasco com graduações, né? Ela tem umas graduações assim, e esse frasco ele é destinado a medidas aproximadas de um líquido ou de uma solução. Tá? Então, ele é muito mais preciso que um Becker, né, que um Erlenmeyer, mas ainda assim nós temos outros recipientes que são mais precisos do que a proveta, mas ela tem uma precisão elevada aí comparado aí com o Becker e com o Erlenmeyer. Lembrando que a proveta ela não pode ser aquecida, então a gente não pode estar colocando a proveta dentro de uma estufa, por exemplo, para secar. Então ela tem que ser secada fora da estufa justamente para evitar aí a dilatação desse material. Se esse material sofre uma dilatação, o volume que a gente vai medir não vai corresponder ao volume indicado em sua marcação. Então, por isso, ele não pode ser levado em estufa, tá? Não pode ser aquecido. Outro material muito utilizado por nós químicos, né, é a pipeta. Nós temos a pipeta graduada, essa daqui é uma pipeta graduada, e a pipeta graduada também, ela serve para medir volumes, né, volumes variáveis aí. Então, essa pipeta, por exemplo, ela é de 10 ml, então ela pode medir tanto 1 ml, 2 ml, até 10 ml. Então, ela tem a marcação, as divisões, e a gente pode estar fazendo essa medida. E aí eu apresento, né, posteriormente a pipeta graduada, um material que é utilizado aí juntamente com a pipeta, que é a pera. Para que serve essa pera? Essa pera serve justamente para nos auxiliar na
medida aí do volume, né, na sucção do volume do líquido, né, a ser medido. Então, essa pera, ela é acoplada à pipeta, então a gente acopla ela à pipeta para que a gente possa estar puxando aí o líquido, né? Então, a gente suga esse líquido por um dos botõezinhos dela aqui, a gente suga, e no outro a gente expulsa esse líquido, né, para o local onde a gente vai colocá-lo. Então, essa é a pera e serve para isso, para estar sendo acoplada aí tanto a pipeta graduada quanto a pipeta volumétrica, né? A pipeta volumétrica é essa daqui. A pipeta volumétrica também serve para medida aí de volumes, né? Para coletar líquidos aí ou soluções. E essa pipeta, ela já tem um volume fixo, um volume único. Ela só pode medir um único volume. Então, se essa pipeta é de 10 ml, eu só vou poder pegar com ela 10 ml. Outro material que eu tenho para apresentar são as espátulas, né? Que eu tenho dois tipos de espátula. Para que servem as espátulas no laboratório? Elas servem para estar ajudando a gente a pegar os materiais sólidos, né? As substâncias sólidas. Então, às vezes a gente vai pesar um material e a gente utiliza dessas espátulas para estar pegando. Seria uma espécie de uma colher mesmo, né? Como se fosse uma colher nas nossas casas. Tá? Então, ela serve para estar ajudando aí a pegar os sólidos, né? Numa pesagem, para fazer uma solução. Então, a gente pega utilizando as espátulas, ok? Então, aqui nós temos uma bureta, essa que eu peguei é bem grande. A bureta, ela tem uma torneirinha embaixo, né? Para que serve a bureta no laboratório? A bureta é um equipamento calibrado para medida exata de volumes de líquidos e soluções. Então, ela permite o escoamento do líquido, né? Através dessa torneirinha aqui, ela permite o escoamento do líquido da solução, né? Através dessa torneira. Ela é utilizada, né, em um tipo de análise química denominada de titulação. Então, espero que tenha dado para ver, né? Então, aqui está a bureta, a torneirinha que permite aí o escoamento, né, do líquido ou da solução. Para fixarmos a bureta, a gente utiliza de um outro material, um outro equipamento no laboratório de química, que é a garra, ou melhor, que é o suporte universal. Então, a gente utiliza, para segurar a bureta, a gente utiliza de um suporte universal que vem adaptado aí de uma garra. Então, com esse suporte, eu consigo prender aí a minha bureta. Então, através desse suporte, eu prendo a minha bureta e consigo fazer a análise, né? No caso, a análise de titulação ou, né, também o escoamento aí de líquidos, né, da bureta, ela presa a este suporte, que é o suporte universal. E agora eu quero falar sobre o bico de Bunsen. E aqui é o bico de Bunsen, né, que a gente falou, que é utilizado nos aquecimentos. O bico de Bunsen, ele tem essa válvulazinha por onde vai sair o gás. Então, a gente liga aqui, sai o gás, a gente acende a chama, e essa chama é utilizada aí no aquecimento de líquidos ou de soluções. Ele é usado como principal fonte de aquecimento de materiais não inflamáveis e ele produz uma chama cônica, em que a zona mais quente pode chegar a 1500 graus Celsius. Então, ele tem várias zonas aqui próximas da chama e ele vai subindo, né? Então, a zona mais quente dele chega aí em torno de 1500 graus Celsius. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Sabemos aí que temos diversos materiais ainda que não foram apresentados, né? No laboratório temos diversos materiais, mas eu acho que eu consegui pegar aí os mais básicos aí utilizados no laboratório de química. Espero que as minhas informações tenham contribuído com o aprendizado de vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais!